Bom, vamos então resolver mais um exercício do assunto de canais, né? Vou fazer o exercício 8.10 do livro do Rodrigo Porto. E o enunciado é o seguinte: determine a mínima declividade necessária para que um canal trapezoidal com taludes 4H por 1V, ou seja, cada 1 metro que eu desço na vertical dos meus taludes, eu ando 4 metros na horizontal, né? E esse canal tem que transportar uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo. E a velocidade média é igual a 0,60 metros por segundo, né? E o coeficiente de rugosidade é de 0,025. Esse é um problema um pouco diferente, porque ele nos diz qual é a velocidade média do canal. Em que situação pode ocorrer isso? Normalmente em canais que não são de concreto ou de pedra, canais cujas paredes são feitas de algum tipo de solo, ou solo arenoso ou solo argiloso, né? E aí não necessariamente o canal tem que o critério de projeto é determinar um canal de máxima vazão, né? Porque o canal de máxima vazão muitas vezes ele tem velocidades altas, e uma velocidade alta num canal de terra ou de areia ele pode causar erosão. Então nem sempre é desejável um canal de máxima vazão e máxima velocidade, né? Às vezes eu tenho restrições, como nesse caso eu quero que a minha velocidade seja limitada a 60 centímetros por segundo, né? Então, vamos ver o que a gente conhece aqui. A gente sabe o N de Manning, 0,025. Muito provavelmente esse valor, que é um pouco mais alto, ele corresponde a um canal que não é de concreto, é um canal de terra, né? A gente pode até ver aqui. Aqui, ó, por exemplo, o valor de 0,025, ele corresponde a canais de terra com vegetação rasteira, né? Então, certamente é um canal não revestido, um canal mais aberto. Aqui também a gente vê todos esses canais aqui são canais de pedra, né? Canais com fundo de terra, então tem N de Manning um pouco mais alto do que os que a gente viu em outros exercícios. A gente viu em concreto, em geral, é um N de Manning 0,013, é um N mais liso, né? Aqui a gente está com um N mais rugoso, provavelmente é um material não consolidado, e aí a gente tem problemas de erosão, por isso essa velocidade limitada. A velocidade, então, é 0,6 metros por segundo. A vazão de 6 metros cúbicos por segundo, ok? E o que mais eu sei? Eu sei também a declividade dos taludes, né? A declividade dos taludes ela está relacionada a um parâmetro adimensional do canal, que é o tal do Z, né? Lembrando, o Z ele é ele é a cotangente do ângulo dos taludes, né? Vamos voltar aqui no livro, a gente vai lembrar do que é o tal do Z, né? Então aqui eu tenho, né? Eu tenho dois números adimensionais que eu tenho interesse em calcular no caso de canais trapezoidais. Um é a razão de aspecto, né, que é a relação entre a largura do fundo e a altura d'água. E outro é o tal do Z, que é a cotangente desse ângulo aqui, ou seja, o inverso da tangente desse ângulo, né? A cotangente, ela é simples. Se eu tenho um canal que a declividade desce 1 metro para Z metros que eu ando na horizontal, então essa minha cotangente é simplesmente o valor de H, ou seja, o número de metros que eu ando na horizontal para cada metro que eu desço na vertical, né? Isso é dado no problema, né? Então eu aqui nesse canal, para cada metro que eu desço na vertical, eu ando 4 metros na horizontal, né? Então eu poderia calcular aqui, vamos desenhar para ficar mais claro.
Vamos desenhar um triângulo retângulo, né? Então, botando o texto aqui, para cada 1 metro que eu desço na vertical, eu ando 4 metros na horizontal, né? E o que eu quero calcular é a cotangente desse ângulo aqui, né? Se fosse a tangente, seria tangente de alfa, seria 1 dividido por 4, né? Como eu quero a cotangente de alfa, a cotangente é o inverso da tangente, então vai ser 1 sobre esse valor aqui, né? Como tangente de alfa era 1 sobre 4, cotangente vai ser 4 sobre 1, né? Então eu posso... Então o meu z, que é igual a cotangente de alfa, é 4, ok? Então z é 4. O que mais eu sei aqui, né? Como eu sei a vazão e como eu sei a velocidade, eu sei também a área molhada do meu canal, né? Pela equação da continuidade. Então a área molhada vai ser simplesmente a divisão da vazão pela velocidade, né? Então eu tenho uma área molhada de 10 metros quadrados, né? E aí ele quer saber qual é a mínima declividade necessária para que o canal tenha essas condições. Então, vamos ver como é a equação de Manning aqui nesse caso. Velocidade vai ser igual a 1 dividido por n vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes o I0 elevado a 1/2 e 0 elevado a 1/2. Pronto. Isso aqui a gente pode reescrever desdobrando o raio hidráulico em área e perímetro molhado. Ou seja, vai ser 1 dividido por n, né? Vai ser igual a 1 dividido por n multiplicado, vamos abrir um parênteses aqui, multiplicado por área elevada a 2/3 multiplicado pelo perímetro molhado elevado a 2/3, né? Porque raio hidráulico é a área sobre o perímetro molhado, então eu simplesmente desdobrei, eu abri esse termo aqui, né? E o resto continua igual, né? Vai ser vezes e 0 elevado a 1/2, né? Aí, o que acontece? O que a gente conhece aqui? A gente conhece o n, a gente conhece a área, que a gente calculou a partir da velocidade. E a gente conhece a velocidade também, né? Porém, a gente não conhece o perímetro molhado e não conhece a declividade. A declividade é justamente o que é solicitado, né? Então, a gente poderia reescrever tudo isso aqui. Como o n é constante, a área é constante, a gente pode escrever isso aqui como um c, vamos chamar de uma constante, multiplicado por I0
na 1/2 dividido por perímetro molhado na 2/3. Na 2/3, né? 2/3. E aí ele quer saber qual é a mínima declividade necessária para que o canal funcione nessas condições. Bom, a velocidade é constante, c é constante, e eu quero que a declividade necessária I0 seja mínima, né? Para a declividade ser mínima, como V é constante, o meu PM, o meu perímetro molhado, também tem que ser mínimo, né? E aí isso remete àquela questão dos canais de mínimo perímetro molhado, né? Eu conheço uma relação entre as variáveis adimensionais sempre que ele tiver que ser de mínimo perímetro molhado, né? Essa relação ela é a seguinte, né? Vamos procurar aqui no livro. A gente viu isso em aula, né? O canal de mínimo perímetro molhado trapezoidal ele tem essa relação. M, a razão de aspecto, que é a relação entre a largura e a altura, tem que obedecer a essa relação aqui, né? Então, como esse passo foi importante, tá? Como a declividade tem que ser mínima, por essa relação que eu determinei aqui, como a declividade tem que ser mínima, para a velocidade ser constante, o perímetro molhado também tem que ser mínimo, né? Então, para um canal de mínimo perímetro molhado, eu tenho essa relação aqui, né? Então, eu tenho essa relação aqui que eu vou colar aqui na minha planilha e vou calcular, né? Então, o meu m vai ser 2 vezes, abre parênteses, raiz de 1 mais z elevado ao quadrado menos z. Ok? Então, o m, a razão de aspecto, vai ser de... vai ser de 0,25. Muito bem. Agora, como eu determinei o m, a gente lembra que eu já tenho então m e z, que são os dois números adimensionais que descrevem a geometria de um canal trapezoidal, né? A partir desses números eu posso agora calcular todos os demais aspectos geométricos do meu canal, né? Vocês lembram que eu tenho para um canal trapezoidal a área dependendo de m e z e y0, né? Como eu tenho m e z e eu tenho a área, eu posso a partir dessa equação agora determinar y0, né? Ou seja, a altura da água no meu canal. Então y vai ser igual a quem? Vai ser a raiz da área dividido por m mais z, né? Em metros, né? Isso ficou claro como eu cheguei aqui? Eu simplesmente isolei y nessa equação aqui, ok? Posso até fazer aqui, não me custa nada. Vamos inserir uma equação. Então, daqui sai que o y0 vai ser igual a raiz quadrada de área dividido por m mais z. Ok? Então, simplesmente isolando y0 aqui, eu cheguei na minha altura da água no meu canal, né? Com isso, agora eu posso calcular também meu perímetro molhado, né, por meio dessa relação aqui, né? Então, o perímetro molhado vai ser igual a m mais 2 vezes a raiz de 1 mais z elevado ao quadrado
tudo isso multiplicado pelo y. Opa, tudo isso multiplicado pelo y. Correto? Correto, né? Então, meu perímetro molhado é de 13 metros. Com isso, eu tenho agora o meu raio hidráulico, que vai ser área dividido pelo perímetro molhado. Ok? Agora, eu tenho tudo para aplicar minha equação de Manning, né? Eu tenho a velocidade, tenho o N, tenho o raio hidráulico, só falta determinar a declividade, que é justamente a minha incógnita, a declividade mínima para que esse canal rode, para que esse canal funcione, né? Então, uma vez determinado isso aqui, eu posso calcular a declividade da seguinte forma, né? Eu posso isolar a declividade aqui, passando o raio hidráulico e o N para o outro lado. Poderia fazer em etapas. Vamos fazer I0 elevado na 1/2 vai ser a velocidade multiplicado pelo N de Manning dividido pelo raio hidráulico elevado na 0,67. Né? Isso aqui é a declividade elevada na 1/2. Né? Para achar agora a declividade final, basta elevar isso aqui ao quadrado. Então, vai ser isso aqui elevado ao quadrado. Né? Então, eu chego aqui que eu tenho uma declividade de 0,303 metros por metro. Né? Ou seja, seriam 0,3 milímetros a cada metro. Essa é a mínima declividade que eu posso ter nesse canal para que essa condição seja respeitada. Né? E aí ele, trazendo o gabarito aqui, a resposta é exatamente essa, 3,2 vezes 10 na menos 4, né? É exatamente o mesmo resultado que eu cheguei, né? 3,21 vezes 10 na menos 4, ok? Então, com isso está resolvida a questão. E o pulo do gato aqui era sacar que, para que a declividade fosse mínima, o perímetro molhado também teria que ser mínimo, né? E aí com isso eu tenho essa relação aqui que tem que ser respeitada, né? Com isso eu resolvo todo o restante do problema, ok?